Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao CONEC, Congresso Nacional de Empreendedorismo da Construção Civil. Eu sou o engenheiro Luiz Machado e hoje nós vamos falar sobre como você pode aumentar a lucratividade da sua obra através das técnicas construtivas, tá? Então, para quem não me conhece, né, sou especialista em gerenciamento de obras, já executei aí por 10 anos obras verticais. Até pouco tempo atrás eu atuava como coordenador de pós-obra em uma construtora aqui na cidade de São José, né? Trabalhei aproximadamente 1 ano e meio nesse setor, no qual eu pude validar muita da minha teoria que eu acredito, né? Que é que de fato as técnicas construtivas podem sim aumentar a lucratividade das suas obras, tá? Atualmente sou sócio proprietário da Rovo Empreendimentos Imobiliários, que é a minha construtora, juntamente com mais um sócio. Né? Já executei mais de 20 mil metros quadrados de obra, mais de 30 milhões foram gerenciados nessas obras, né? Ultrapassando aí um VGV de 70 milhões. E em pós-obra, né, como coordenador, eu gerenciei equipes na qual nós ultrapassamos aí os 2 milhões gerenciados em pós-obra, ou seja, em manutenção, em assistência técnica. Né? Tem a formação de Leader Coach e Personal and Professional Coach, que me ajudou muito no quesito de liderança junto às equipes de trabalho que eu atuei ao longo desses mais de 10 anos. Né? E também sou criador do curso Gestão e Técnicas Construtivas e MS Proje aplicado à gestão de obras, onde eu transmito parte de todo esse conhecimento para os meus alunos, tá bom? Então, antes de mais nada, eu queria fazer uma analogia da técnica construtiva com a manifestação patológica. Tá? Por quê? Porque a manifestação que surge lá na frente não deixa de ser um custo que você gasta por uma falha executiva que você não se atentou durante a fase de execução. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque nessa imagem que você está vendo aí agora, na imagem da esquerda, você consegue ver uma piscina. Essa piscina é a piscina de empreendimento que eu executei, foi a minha primeira obra. Esse empreendimento ele possuía 16.500 metros quadrados, né? E ele possuía uma área de lazer, como você está vendo aí, era um pavimento de lazer. Embaixo nós tínhamos garagem, nesse pavimento superior nós tínhamos a piscina, mais alguns salões de festas ali, logo ao lado. Né? Então, essa imagem da esquerda que você está vendo foi no dia da inauguração desse empreendimento. E na imagem da direita foi é a mesma piscina, né? Porém, 2 anos após a entrega desse empreendimento. Tá? E o que aconteceu? Nessa época, né, quando eu me formei, eu entrei logo no mercado de trabalho, eu não tinha tanta experiência, não tinha tanto conhecimento técnico. E eu tive a infelicidade de cometer um erro técnico, né, na execução da impermeabilização dessa piscina. E obviamente, para resolver um problema de impermeabilização, muitas vezes é muito complicado, porque praticamente você tem que achar uma agulha num palheiro. Então, na época, foi tomada a decisão, como nós tínhamos vários pontos de infiltração nessa laje, foi tomada a decisão de refazer toda a impermeabilização dessa piscina. E obviamente isso se tornou um aprendizado muito grande. Né? E aí eu fui, de fato, buscar mais conhecimento, eu fui, de fato, entender melhor o que acontecia durante a execução, para que não necessitasse passar por transtornos como esse. Né? Além desses problemas, obviamente eu tive outros problemas nesse mesmo empreendimento, como fissuras, a gente teve um caso de estouro de tubulação de água quente, outros problemas de impermeabilização no pavimento de garagem, mas esse, sem dúvida nenhuma, foi o que me mais chocou, eu diria, né? Porque esse único problema gerou um prejuízo de mais de 200 mil reais. Né? Então, não é qualquer construtora que consegue absorver esse valor, obviamente. Se for uma empresa pequena, muitas vezes você pode quebrar uma empresa. Então, a partir dali, eu entendi que técnica construtiva era um ponto muito importante que precisava existir dentro de qualquer canteiro de obra. Né? Então, baseado nisso, eu fui buscar algumas informações e eu achei essa informação de 2010, que é muito atual, né, por incrível que pareça, no qual ele mostra a origem dos problemas patológicos, né, com relação às etapas de produção e uso das obras civis. Então a gente consegue ver claramente que nesse gráfico 40% dos problemas é de origem de projeto, né, e 28% é de origem de execução. Esse gráfico, pela minha experiência, ele representa muito, né, mas eu acredito que projeto e execução obviamente pode existir uma variação dependendo do lugar que você trabalha. Então, as construtoras que eu trabalhei, em relação a projetos,
eles investiram legal, nós tínhamos bons projetistas, né? E como eu acompanhei sempre o pós-obra das obras que eu executei e também pós-obra, depois como coordenador numa construtora, eu pude perceber que o maior problema, né? O que afetava mais as empresas eram de origem de execução. Os problemas de execução eram, na maioria das vezes, os mais onerosos, os que custavam mais. Então, a partir disso, eu percebi que eu precisava de conhecimento, que eu precisava buscar muito conhecimento em cada ponto da obra, né, em cada ponto específico, desde a execução de uma estrutura, passando pela impermeabilização, passando por um revestimento, alvenaria e tudo mais. Né? Então, eu percebi que técnicas construtivas poderia sim aumentar muito a lucratividade das obras. Né? Mas aí você deve estar se perguntando, ok, Luiz, o que são técnicas construtivas? Técnicas construtivas nada mais é do que um modo, né, do que o que determina o modo que a tarefa vai ser executada. E quem que determina o modo que a tarefa vai ser executada? Obviamente é o engenheiro responsável por aquela obra. Na maioria das vezes, principalmente em obras menores, é muito comum nós percebermos, né, que o cara simplesmente ele contrata a mão de obra, coloca o cara dentro da obra e esquece o cara lá dentro e o cara vai executar da maneira que ele acha que tem que ser. Obviamente o engenheiro passando 1, 2 vezes na semana não vai conseguir estar atento a pontos importantes talvez da execução. Tá? Então o que acontece? A responsabilidade é do engenheiro. O engenheiro ele precisa transmitir esse conhecimento técnico para a mão de obra e fiscalizar. Tá? Mas muitos engenheiros eu sei que desconhecem as técnicas construtivas e acabam simplesmente contratando um bom empreiteiro e deixando dentro do seu canteiro de obras, porque o cara já executou uma obra X, uma obra Y, mas acontece que essas pessoas, na maioria das vezes, nunca voltou para verificar os problemas que elas causaram. Né? Então é muito importante a presença do engenheiro, porque o engenheiro é o que tem, de fato, conhecimento técnico para verificar, para acompanhar e para orientar, tá bom? Então, sem técnicas construtivas, obviamente, nós não conseguimos treinar a mão de obra. Nós não conseguimos selecionar os bons materiais, porque muitas vezes os materiais eles precisam também de uma especificação técnica correta para aplicação em um determinado local da obra, e você precisa saber disso. E obviamente também você não consegue acompanhar e muito menos verificar os serviços que acontecem dentro da obra se você não conhece as técnicas construtivas. Tá? Então, obviamente, técnicas construtivas, ela se aplica a qualquer fase da obra, né? Desde uma alvenaria, passando por um reboco externo, contrapiso, impermeabilização, até a execução de uma estrutura de concreto armado. E nós, engenheiros, precisamos estar aptos, né, a saber orientar, capacitar a mão de obra em cada ponto desse dentro do nosso canteiro. Então, vou trazer aqui um exemplo rápido para você. Vamos falar aqui um pouco de alvenaria. Então, quando a gente fala de alvenaria, a gente precisa entender que nós temos alguns pontos chaves para que essa alvenaria seja bem executada. Desde o recebimento dos materiais, das ferramentas e dos equipamentos necessários e propriamente a técnica em si aplicada diretamente no local. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Que não adianta você ter a melhor mão de obra se o seu material é ruim, ou ter o melhor material se a sua mão de obra é ruim, ou a melhor mão de obra se o seu material é ruim. Então, assim, é importante você entender que cada fase existe um conhecimento técnico que precisa ser aplicado. Tá? Então, desde o recebimento de uma carga de um tijolo, né, que você vai fazer a amostragem para ver se esse tijolo não foge muito das especificações normativas, né, como esquadro, por exemplo, até mesmo a aplicação desse material em obra em si, né, o traço da argamassa que vai ser estabelecido para a execução dessa alvenaria. Então, tudo isso impacta diretamente na qualidade da sua obra, tá bom? Então, vamos lá. Na imagem aí, ó, nós temos aí o Almeri. O Almeri era um empreiteiro que trabalhou comigo. Ele foi contratado para executar alvenaria e reboco na nossa obra, né? Então, ele está ali assentando a alvenaria. E aí um ponto-chave que eu quero chamar a atenção para vocês, obviamente eu vou recapitular aqui com vocês, ele está assentando a alvenaria. Então, veja que aqui ele está colocando a alvenaria sobre uma viga, né? E aqui a gente tem, do lado aqui, a gente tem um pilar, né? Ou seja, eu tenho dois materiais diferentes. Eu tenho um pilar de concreto armado e tenho uma alvenaria, que é um tijolo cerâmico, né? Ou seja, são materiais diferentes que possuem coeficientes de dilatação diferentes e que se eu simplesmente fizesse uma ligação entre um e outro de uma maneira fria, digamos assim, obviamente lá na frente eu teria um problema de manifestação patológica que precisaria ser corrigido. Então eu preciso fazer uma ligação entre o pilar e entre a minha alvenaria. Até pouco tempo atrás,
era muito utilizado o que nós chamamos de ferro cabelo, né? O que é o ferro cabelo? É um ferro lá de 8 milímetros, 6,3, em que você dobra ele e faz a fixação desse ferro no pilar, né? E aí você vai assentando a cada 2, 3 fiadas esse ferro, e esse ferro vai no meio da argamassa, né? Então aqui na imagem do lado a gente consegue ver, tá? E o que que acontece? Como que era feita a fixação desse ferro? O cara tinha que ir lá, pegar uma furadeira, fazer um furo na estrutura de concreto armado, limpar esse furo, colocar um adesivo epóxi, colocar o ferro cabelo dentro dele. Esse ferro ele tinha que ficar na altura aqui, de modo que ficasse no meio, obviamente, da argamassa do meu tijolo, para conseguir fazer essa ligação entre estrutura e alvenaria. Só que o que acontece? A tecnologia veio e muitas coisas melhoraram, obviamente, né? Então, vieram junto com ela o que nós chamamos a tela eletrosoldada, que é essa telinha que você está vendo aí, né? Essa tela, ela é vendida em diversos tamanhos, né? Ou melhor, em diversas larguras, né? O tamanho dela é padronizado em 50 centímetros. Então, aqui a gente tem 50 centímetros dessa tela. E aqui a gente tem uma largura, que essa largura ela é variável. Tá? Então o Almeri, quando ele veio para a obra, ele desconhecia a utilização dessa tela. Ele chegou lá, ele achava que ele poderia colocar um ferrinho de 6,3, né, a cada 2 fiadas. E esse ferro que ele um ferro, né, um ferrinho, né, o ferro cabelo ele normalmente é feito uma dobra em U, né, ou até mesmo 2 ferrinhos no pilar. E ele achou que poderia fazer um ferrinho só a cada 2 fiadas. E o ferro que ele colocava era simplesmente parafusar, ele pegava um martelo, batia no ferrinho, o ferrinho entrava dentro do pilar e pronto. Ele nem usava um adesivo epóxi para fazer essa ancoragem. Então olha só o erro que ele já estava cometendo. Então quando ele veio para a obra, ele passou por um treinamento, nós treinamos ele, explicamos a metodologia que nós utilizávamos. Né? E essa tela, obviamente, ela traz um benefício muito grande, principalmente em relação à produtividade dos profissionais. Né? Então, só que existe um jeito dessa técnica ser aplicada. Né? E qual que é a técnica correta? Né? Essa tela ela, então, possui 50 centímetros, 10 centímetros vai ficar ancorada no meu pilar e os outros 40 centímetros ele é inserido aqui ó, no meio da argamassa do meu tijolo, né? Do meu revestimento. E aí tem um ponto importante que você precisa se atentar a isso, né? Por quê? Porque essa tela ela é fixada aqui com pinos, né? E normalmente a gente utiliza o finca-pino para fazer essa fixação, tá? E aí tem um ponto importante, que é esse aqui, ó. Quando você vai fazer a fixação desses pinos aqui, esses pinos eles precisam estar muito próximo à dobra dos 90 graus que nós temos aqui entre o pilar e a alvenaria, tá? Justamente para evitar o que nós chamamos de efeito sanfona, né? Então se essa tela ela fica com uma folga muito grande ali na dobra, quando essa peça de estrutura de concreto ela trabalhar em relação à minha alvenaria, obviamente ela tende a abrir. Se ela tende a abrir e essa tela ela tem uma folga, obviamente que a tela ela deixa, né, essa alvenaria trabalhar um pouco mais e isso pode prejudicar, né, lá na frente e gerar uma manifestação patológica, como por exemplo uma fissura. Tá? E aí o que acontece? Cada tela dessa, aí é um outro ponto importante, né, ela é aplicada para um determinado tipo de largura de alvenaria. Né? Então, por exemplo, se eu utilizar um bloco de 7 centímetros, né, a largura da minha tela tem que ser de 6 centímetros. Aqui está 60 milímetros, né, equivale a 6 centímetros. Então, o que isso quer dizer? Aqui ó, nós temos a largura da tela. Aqui, se ela tem 7 centímetros, ela pode ser utilizada então para um bloco de 7 centímetros. Né? Já se essa largura aqui é de 9 a 11, ou melhor, se essa largura aqui é de 7,5, ela só pode ser utilizada em blocos de 9 a 11 centímetros de largura. Tá? Então, se eu tenho um bloco de 12, eu vou utilizar uma tela de 10,5, correto? Então é muito importante vocês estarem atentos a essas observações quando você vai fazer a utilização dessa tela. Tá? E aí existem outros pontos importantes a serem observados. Olha só. Aqui é um texto técnico da USP, né? Em que ele recomenda inclusive fazer a utilização de cantoneira, né? Para aumentar aí a aderência, né? Junto à estrutura de concreto armado. E aí, qual que é o ponto importante? Né? O ponto importante é o seguinte, observe que esse bloco aqui, ó, as costas dele, a costa dele aqui, né? Ela deve estar virada para o pilar, de modo que essa telinha que está aqui, ó,
que subiu, aqueles 10 centímetros que subiu, fique encostado nas costas da alvenaria. Por quê? Porque promove uma melhor aderência, tá? E observe que esse tijolo aqui embaixo, ó, ele precisa estar com as costas, aqui a parte de cima virada para cima, para melhorar a aderência com essa tela que vai aqui no meio, que são os outros 40 centímetros, tá? Por quê? Se eu coloco a parte furada para cima, obviamente eu não vou ter uma boa aderência dessa tela junto ao meu bloco. Então é importante esses detalhes você observar para que você tenha um melhor desempenho dessa ligação, tá? Então são pontos importantes aí para você observar lá na sua obra, quando você bater o olho, você já saber se ligar desses pontos aí que podem fazer diferença na sua execução. E aí aqui, né, obviamente, mostrando um pouco dos benefícios de trabalhar com a tela eletrosoldada, né? Então, olha só, o cara que utilizava o ferro-cabelo, ele tinha que cortar, nivelar as posições. Isso vai acontecer para os dois. Marcação das posições, isso acontece para os dois, né? A fixação com a contoneira e o pino, né? Isso vai acontecer só para a tela eletrosoldada. Mas olha só, o ferro-cabelo, ele precisava ser furado 2 vezes, né, no pilar, ele precisava limpar, eu precisava misturar o adesivo, eu precisava aplicar o adesivo, chumbar, né, aguardar o tempo de cura e aí sim colocar a argamassa, né? Já que na tela soldada simplesmente eu só vou fazer a dobra aqui, pronto. Então olha só, eu tinha que fazer 10 etapas para conseguir utilizar o ferro-cabelo, na tela eletrosoldada eu ganhei 4. Eu precisava fazer apenas 4. Então praticamente é mais que o dobro, né, de velocidade que você ganha em fixação da tela eletrosoldada, tá? E aí, obviamente, isso lá na frente vai evitar com que você não tenha essa manifestação patológica, né? Que é a ligação entre alvenaria e estrutura, né? E aí, o que acontece? Em algumas visitas das obras que eu fazia, né, até pela construtora que eu atuava, obviamente eu bati o olho e conseguia verificar. Isso é importante de você ter o conhecimento da técnica construtiva, né? Então, olha só, isso foi uma visita na obra que eu fiz, né? Até aqui o pessoal tinha feito o ensaio de arrancamento próximo aqui. Quando você olha para uma foto dessa, aparentemente você vê né, uma abertura, né, uma alvenaria sendo executada. A gente só consegue ver aqui que existe uma contraverga na parte de cima, aqui embaixo já não existe nada. E é isso, né? Mas quando a gente aproxima um pouco mais o olhar, a gente consegue ver que essa alvenaria aqui ela não teve nenhum tipo de ligação com essa outra alvenaria, com esse outro reboco que está ali do lado, né? Olha só, não existiu nenhum tipo de ligação. Então, você pode utilizar a tela soldada para fazer essas ligações também, mas nesse caso não aconteceu. E obviamente eu sabia que lá na frente iria gerar um problema como esse, né, que foi apresentado por Pereira ali no ano de 2015, né? Então é importante você ter conhecimento das técnicas construtivas, simplesmente para você chegar, bater o olho e corrigir a tempo, antes que o problema de fato seja feito, né? E lá na frente gera um problema maior ainda. Tá? Então a importância aí das técnicas construtivas. Falando um pouco de revestimento cerâmico, né? Lembrando que tudo aquilo que nós falamos, recebimentos materiais, ferramentas, equipamentos e propriamente a técnica em si são importantes em todas as etapas da obra. Tá? Só que nessa etapa aqui eu quero chamar a atenção para a ferramenta necessária que você vai utilizar para fazer, por exemplo, o assentamento cerâmico. Tá? Então olha só, se você pegar a norma 13753, né, lá ela traz um ponto muito importante, que é o seguinte, né, para peças entre 400 e 900 centímetros quadrados, né, ou até maior que 900 centímetros quadrados, eu tenho que utilizar uma desempenadeira dentada de 8 por 8 por 8. Olha só. E aí eu pergunto para você, quantos executores observam esse detalhe? Na maioria das vezes, né, as desempenadeiras que você encontra já estão tão gastas que muitas vezes nem dente ela tem mais. Né? Então, você chegar na obra e ver que o cara está executando uma desempenadeira que já está gasta, porque na maioria o cara vai lá, compra uma desempenadeira, usa 2 anos, 1 ano a mesma desempenadeira. Né? Então, você chegar, bater o olho e ver que o cara já está utilizando uma desempenadeira inadequada, você já pode simplesmente parar a atividade, porque você sabe que lá na frente vai acontecer algum erro. Né? E aí hoje já existem, né, desempenadeiras que são ajustáveis, né? Então olha só essa desempenadeira que legal. Ela vem aqui com uma peça de plástico, essa peça ela corre, né, nesse sentido, nesses dois sentidos, e você consegue ajustar a altura dos dentes, né? E por que isso é importante? Porque a altura do cordão ela é importante justamente porque as peças, né, cerâmicas, elas são irregulares, né? Então tem peça
que ela vai ser levemente abaulada na parte superior, outra na parte inferior, né? E quando você faz a aplicação da argamassa, essa argamassa ela precisa preencher todas essas deformidades, né? Para corrigir a peça. Então você corrige esses desníveis da peça praticamente na argamassa. E para isso você precisa ter uma altura considerável de cordão, né? Então por isso que existe, né, a execução da dupla camada, né, justamente para que você tenha a altura suficiente desses cordões e preencham essas depressões que existem nas peças cerâmicas, justamente para evitar casos como esse aqui que eu presenciei, né, de pisos desplacandos, né, em um pavimento de garagem, por exemplo. Tá? Então, olha só a importância, né? E aí, quantos de vocês observam isso lá durante a execução da sua obra, né? Quantos de vocês pegam a desempenadeira do empreiteiro lá e falam, cara, essa desempenadeira aqui não dá para utilizar aqui porque ela está muito gasta. Eu acredito que a maioria não faz isso, né? E aí, outros pontos importantes é o seguinte, né? Então, olha só, esse foi um caso que nós tivemos em um apartamento, né? Nós tivemos uma infiltração na altura, basicamente, do encunhamento. E aí, quando nós fomos ver, olha só o que nós encontramos. Observe que aqui nós utilizamos a termográfica. Essa termográfica ela mostra uma certa umidade nessa região aqui, ó, tá? E quando nós observamos pelo lado de fora, o prédio ele era todo pastilhado. E aqui nós tínhamos uma junta. Quando você bate o olho, aparentemente é uma junta normal, aplicada, né, no local correto. Porém, quando você olha um pouco mais de perto, você consegue perceber que as laterais desse selante que foi aplicado nessa junta já estavam todos levantados, né? E aí existem N fatores, né, que podem ter contribuído para isso, mas um fator que eu sei que muita gente peca na execução da obra, por exemplo, é o seguinte: quando você faz a aplicação desse selante, é super importante você vir aqui, ó, e orientar o teu pessoal a aplicar com o dedo, né? O próprio dedo, ele passa o selante, ele tira a fita e ele vai lá com o dedo e dá uma aplicaçãozinha com o dedo nessa junta ali que fica no rejunte, justamente para que essa parte não fique levantada e com o tempo a água tanto bate até que fura, né? E você acaba tendo problemas como esse. Então veja a importância dos pequenos detalhes na execução de qualquer etapa da obra, né? Então precisa ter orientação, obviamente, e fiscalização. A equipe que está fiscalizando precisa ter conhecimento dessas informações para que elas consigam de fato saber o que olhar. E aí, falando agora um pouco de impermeabilização, né? Olha só, isso aqui foi uma obra que nós executamos, né? E aqui um ponto importante que vale lembrar, né? Principalmente quem trabalha com obra, né? Observe que aqui nós temos uma área externa. Essa área externa aqui, ela ia ser impermeabilizada, tá? Ela ia ser impermeabilizada e aqui eu tenho a torre do meu prédio. Então aqui eu tenho a torre, certo? E olha só, quando nós fomos fazer o revestimento dessa torre, eu já precisaria pensar que aqui nessa parte impermeabilizada, a minha manta ela iria subir aqui, ó. Ou seja, eu precisaria ter uma espessura de reboco suficiente para cobrir essa manta que iria existir ali no local, tá? E aí, além desses pontos importantes, né, eu tinha um muro lateral, que é esse muro aqui, no qual eu também precisava ter uma espessura suficiente para conseguir subir com a minha manta aqui, né, e depois esse reboco descer até embaixo e cobrir e fazer a proteção dessa manta. E aí existem, obviamente, pontos importantes, né? Então, observe o seguinte, aqui, ó, eu precisava deixar um espaço aqui entre a aplicação do primer, né, que essa coisa preta, digamos assim, que você está vendo aí, né, que é o que vai promover a aderência da minha manta sobre o meu substrato, né? Eu precisava deixar aqui pelo menos 10 centímetros. Por que esses 10 centímetros? Para eu fazer a aplicação de uma tela, para justamente evitar uma fissura lá na frente. Então, olha só, aqui nós conseguimos ver melhor, né? Olha só, nesse caso aqui eu já embuti a tela no meu reboco, correto? Eu embuti a tela no meu reboco aqui, para que quando eu executasse essa manta aqui, que vocês estão vendo, essa tela depois ela abaixasse e eu finalizasse o meu revestimento sobre ela. E obviamente eu melhoraria, né, a ancoragem entre o reboco antigo com o meu reboco que eu iria fazer nessa parte de baixo, tá? E existem outros detalhes importantes que você deve observar também quando você vai fazer a execução de impermeabilização, como por exemplo, olha só, esse detalhe aqui nós tínhamos uma viga invertida, então nós colocamos um tijolo aqui, ó, com uma espessura maior
do que a viga, né, com uma largura maior do que a viga, justamente para que criasse esse dente aqui, ó. Tá vendo esse dente aqui? Esse dente aqui, então a manta ela entraria aqui de baixo e ficaria protegida por esse dente, porque com o tempo a chuva ia bater ali e dificilmente ia encontrar essa minha manta embaixo. Né? E por que eu estou falando isso? Porque se você não fizer isso, você vai ter esse problema que eu já tive aqui em obra. Olha só, com o tempo existiu uma fissura aqui, ó. Essa fissura permitiu a entrada de água e essa água ficou batendo tanto que acabou descolando a minha manta, né? Descolando a minha manta que estava aqui na alvenaria e permitiu a entrada de água e isso fez com que entrasse água, umidade principalmente, no apartamento de baixo. Então é um pequeno detalhe, né, que a gente tem que se atentar, né, justamente para que isso não aconteça. Tá? Então, de preferência, deixe cavas, né, de modo que a manta ela consiga ser protegida, né, a quina dessa manta que ela consiga ser protegida, né. Você pode fazer a utilização de tijolos de menor espessura nas duas primeiras fiadas e depois aumentar, espessura não, largura, as duas fiadas de menor largura e as próximas fiadas com uma maior largura justamente para você criar essa proteção para quando essa manta subir aqui, ela não ficar com essa aba exposta, né, e com o tempo gerar uma fissura. E aí tem um outro ponto importante. Olha só, esse aqui foi um caso de uma obra nossa. Né? Observe que aqui a fissura que eu comentei para vocês, ela aconteceu aqui também, ó, bem na região da manta. Então aquela manta que sobe aqui, olha só, existiu aqui diferença, né, de material e aconteceu essa fissura, clássica fissura, né? Então aqui está uma imagem um pouco melhor para vocês enxergarem. E aí o que acontece? Nesse local, o pessoal fez a utilização de tela. A gente quebrou para verificar, né? E aí a gente percebeu que o pessoal fez aqui, ó. Você consegue ver que existe uma telinha preta aqui, ó. Até aqui, ó. O pessoal fez a utilização de tela. Só que o que aconteceu nesse caso? Veja que essa manta aqui, ela ficou com abaulamento aqui durante a aplicação, provavelmente porque existia alguma viga aqui atrás. A gente na época não chegou a quebrar atrás para ver, porque senão seria um trabalho muito maior. Então a gente não chegou a quebrar, mas a gente viu que a espessura desse reboco com a tela que passava aqui por cima era de aproximadamente 1 centímetro. Ou seja, não tinha espessura suficiente para absorver as tensões com o uso da tela. Então a gente teve que fazer o quê? A gente teve que remover todo esse reboco aqui, a gente removeu todo esse reboco e aumentou a espessura de modo que passasse sobre esse ponto mais grosso aqui da manta, pelo menos 3 centímetros. Tá? E aí a gente eliminou o problema. Então veja, você fazer a utilização da tela, porém você não ter espessura suficiente, não é algo interessante, né? Que pode sim gerar problemas. E observe que cada ponto desse que eu estou falando para vocês aqui, são pontos que geraram o quê? Transtorno com o cliente, né? Que é um custo que muitas vezes a gente não consegue medir, além do custo da execução, de ter que refazer um trabalho que já está pronto. E aí a gente está falando de refazer o reboco, refazer textura, refazer pintura, né? Então, isso que é um caso simples, né? Então, esse problema aqui, ele custou pra gente aproximadamente 4 a 5 mil reais, uma parede, tá? Porque daí o empreiteiro ele vai cobrar mais caro, porque é um serviço pequeno, ele tem que se deslocar lá de onde ele está trabalhando, na maioria das vezes, para fazer um trabalho pontual. Então isso acaba ficando muito mais caro, né? Pode chegar até 7, 25 vezes mais caro do que se você tivesse corrigido isso lá na obra, tá? Então, ponto importante, né? E aí, falando agora um pouco de reboco externo, né? E aí, a importância do conhecimento técnico, obviamente, agora não estaria tanto atrelado a, digamos, ao material, à aplicação em si, mas de detalhes. Olha só, esse aqui é uma obra que nós estávamos executando. Eu cheguei na obra e verifiquei que esse eletroduto ele chegava por cima na caixinha e aqui, ó, a gente consegue ver um outro eletroduto aqui saindo por baixo. Gente, se você faz isso, a água com o tempo, veja que ainda tinha ficado esse buraco aqui porque ele ia chumbar essa caixinha, né? Esse buraco que ele estava aqui porque ele ia chumbar a caixinha e ele ia chumbar desse jeito. E aí nós chegamos na obra e falou, cara, não, você vai ter que inverter essa caixinha, pode parar. Por quê? Porque se você deixa esse eletroduto para baixo do jeito que está, qualquer chuva que dá aqui, tá? E essa água entra aqui para dentro desse eletroduto e vai percolar e vai sair no ponto mais fácil que normalmente acontece no apartamento de baixo. Então eu já tive casos em que a caixinha estava com o eletroduto para baixo, chovia, entrava água para dentro dessa caixinha, né?
essa caixinha, esse eletroduto ia para debaixo do contrapiso, né? Muitas vezes debaixo da impermeabilização, e aí começava a vazar na luminária do apartamento de baixo. Então olha só que problemão que a gente tinha aí, né? Então, correto, tá? Eletrodutos, orientar o cara quando for rebocar, que os eletrodutos, obviamente que o eletricista também já tem que passar o eletroduto da maneira correta, né? Mas também para o cara do reboco externo ou do reboco interno ficar atento a esses pequenos detalhes quando ele for chumbar a caixinha. Tá? Então são pequenos pontos que são importantes vocês se atentarem, tá? Porque tudo isso vai gerar custo lá na frente. E aí você deve estar se perguntando, ok Luiz, então como é que eu aumento a lucratividade através de técnicas construtivas nas obras? Tá? Então, basicamente é o que? Conhecimento técnico da equipe. Você precisa investir em conhecimento técnico da equipe, treinamento, capacitação. Então a equipe que é a liderança, que é a ponta lá na frente, ela precisa estar capacitada para observar esses pequenos detalhes, para orientar esses pequenos detalhes. Então, com a equipe técnica capacitada, você vai fazer o quê? Você vai fazer o treinamento da sua mão de obra. Você vai treinar antes do cara entrar na tua obra. O cara vai, se ele vai começar na semana que vem, nessa semana você já tem que marcar uma reunião com ele em obra para falar tudo aquilo que você quer que aconteça dentro do seu canteiro de obra. Você precisa orientar, né? Nem que você crie um catálogo de passo a passo para que eles saibam do que precisa ser feito, né? Orientou, capacitou a mão de obra, você vai executar e vai fiscalizar, vai verificar se aquilo que vocês se comprometeram aconteceu. Percebeu algum erro, né? Percebeu que não funcionou legal, o cara não aprendeu direito, chama o cara de novo, retroalimenta o processo, explica. Se na terceira vez o cara ainda não conseguiu pegar, talvez faça sentido você repensar se vale a pena ter esse tipo de mão de obra dentro do seu canteiro, tá? Ok, funcionou, Luiz, maravilha, perfeito. Ok, obra concluiu perfeitamente, né? Existiu algum problema lá na frente que muitas vezes você não conseguiu prever? Retroalimentação pela equipe do pós-obra, né? Então a equipe do pós-obra tem que pegar essas informações e alimentar novamente para essa equipe estar com conhecimento desse problema que aconteceu, para que não aconteça de novo, e aí sim você leva isso como melhoria para o seu treinamento, melhora isso no seu treinamento, capacita novamente a mão de obra, ou seja, é uma melhoria, é um ciclo, é algo contínuo que precisa ser feito, né? E quando você faz isso, você tende a diminuir drasticamente o seu pós-obra e, consequentemente, aumentar a lucratividade do seu canteiro de obras, da sua obra, do seu negócio, tá? E por que eu estou falando isso? Olha só, gente, esse caso aqui aconteceu comigo, né? Eu fui chamado para fazer o acompanhamento de uma troca de um revestimento de piso cerâmico de uma garagem que estava soltando. Então foi retirado todo o revestimento cerâmico e aí a gente ia iniciar um novo assentamento, né? Então o que eu fiz? Nesse dia eu fui lá, eu chamei a mão de obra, eu capacitei eles, eu orientei eles da maneira que eu esperava que isso acontecesse, né? E, e ok, né? E no dia seguinte deixei eles trabalhar, voltei no dia seguinte. O que eu fiz? Pedi para que eles retirassem algumas peças, algumas amostras desse assentamento que eles haviam feito. Então eu retirei lá uma peça, verifiquei que a peça estava assentada da maneira inadequada. Retirei outra, também estava inadequada. Eles já tinham assentado aproximadamente 20 metros quadrados. E aí eu retirei 5 peças e todas elas estavam assentadas de maneira incorreta. Eu pedi para que eles retirassem tudo. Ou seja, foi praticamente um dia perdido que essa mão de obra teve lá, nesse dia que elas executaram. Tá? Então, olha só, aqui na imagem vocês conseguem ver, né? Eles já estavam retirando as peças. Observe que realmente havia sido mal assentado. Ou seja, nós íamos ter o mesmo problema que nós tínhamos tido anteriormente. Ou seja, o trabalho de retirar todo aquele piso, porque o piso estava desplacando, futuramente, provavelmente isso ia acontecer novamente. Tá? E aí, qual que é a lição que tira de tudo isso? Eu poderia ter deixado, falar, não, tudo bem, vamos manter assim, né? Fazer aquela vista grossa, mas nós somos líderes, nós precisamos tomar decisões e o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo isso corretamente, né? E o que é errado, mesmo que mesmo que alguém esteja fazendo erradamente, né? Então, assim, gente, faça o que é certo e não o que é mais fácil, tá?
o que era certo? Eu, de fato, né, foi a decisão que eu tomei, era pedir para eles retirar, refazer tudo novamente. Assumir o prejuízo juntamente com o empreiteiro, né, porque entendo eu também que posso ter sido falho nesse treinamento, né, poderia ter abordado de uma maneira diferente, poderia ter sido um pouco mais incisivo, acompanhado um pouco mais esse início, né, até porque era uma mão de obra que nós não conhecíamos. Então, para evitar todo esse desgaste, né? Porque querendo ou não, o pessoal perdeu um dia de trabalho, eu sei que esse pessoal, um dia para eles faz muita diferença. Então, é importante, né? A gente acompanhar, fiscalizar, verificar, orientar. E a partir disso, depois que eles retiraram todo esse investimento, eu voltei na obra todo dia e eu não tive mais problemas em relação a isso. Ou seja, a mão de obra aprendeu e depois nós acabamos pegando essa mão de obra e utilizando em outras obras também que nós tínhamos na época. Né? Ou seja, foi um aprendizado da pior maneira possível, mas foi um aprendizado que serviu tanto para eles quanto para nós. Né? Mas o que é certo, então faça o que é certo e não o que é mais fácil. Eu sei que isso vai acontecer muitas vezes dentro do canteiro de obra, decisões que você acredita ser mais fáceis, mas talvez não se acerte. Então siga o que é certo e eu tenho certeza que lá na frente você não vai se arrepender. Tá bom? Então é isso. Aqui eu encerro essa aula aqui, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que tudo que eu falei aqui tenha feito sentido, espero que vocês tenham absorvido muita informação que eu tenho certeza que vocês podem levar aí para a obra de vocês. Né? Aqui estão algumas referências bibliográficas. Meu muito obrigado. Aqui embaixo ficam meus contatos, né? As redes sociais, Instagram, estou sempre postando alguma coisa lá, principalmente nos stories, meu e-mail, meu canal do YouTube e também o meu telefone para possível contato, caso seja do seu interesse. Fico à disposição, né? Espero ter contribuído aí nessa aula, de certa maneira, rápida aqui do Congresso, mas que eu pude trazer um pouco da minha experiência e contribuir para que vocês melhorem as suas obras e aumentem, sim, a lucratividade. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado para vocês que ficaram aqui até o final. Um grande abraço e até a próxima.